Salve, galera! Aqui é o Cidadão X. Galera, às vezes eu sento aqui e vou preparar algum tipo de conteúdo para vocês, né? Ou pelo menos vou escolher qual conteúdo eu vou parar para gravar, editar e publicar. E fico aqui pensando, né, sobre o que vale a pena, quais são as prioridades. Infelizmente a gente já conversou sobre isso e a política nacional, né, ela exige uma atenção da nossa parte, mesmo sendo assim chata, cansativa, né, tosca. Né, a gente está saturado desse assunto, né, principalmente pelas pessoas envolvidas, pelas circunstâncias, pelas consequências e pelos eventos em si. Sabe? É coisa assim asquerosa, que a gente não queria nem estar debatendo sobre isso. Mas eu também gosto de outros assuntos, sabia? Assim como vocês. Né? Eu não comecei o canal para falar de política, não. Eu tinha uma liberdade, e ainda conservo uma parte dela, né, para falar sobre o que eu bem entendesse, sobre o que eu gostava. Então eu já falei sobre entretenimento, dava dicas de livros, séries, né, filmes, games. Cara, games. Né, sobre livros eu fiquei devendo conteúdo legal para vocês. Tava no arquivo e eu acabei deletando. Mas posso gravar de novo, né? Tá tudo aqui, ó. Não precisa de arquivos, né? Tá aqui na mente. Também gravei bastante conteúdo sobre questões envolvendo a geopolítica, né? Conspirações internacionais de guerra e tal, e acontecimentos suspeitos. Logicamente que falei muito sobre conspirações, de uma maneira um pouco mais séria, de uma maneira um pouco mais ampla, mais profunda, liberando as conspirações clássicas e sempre tentando trazer para a nossa realidade, né? A agenda da nova ordem, né? E, por exemplo, a agenda do novo governo brasileiro. Né? E fazendo ali um contraponto para você ver que tem tudo a ver. A gente está dentro da agenda. Esse governo de hoje, que se diz antissistema, faz parte completamente da agenda da nova ordem. É só você observar, né, a política, né, pública aí para a questão social, a política pública para a questão ambiental. Cara, é tudo de acordo com a nova ordem. Então me chama a atenção, né, esse tipo de tema. E eu fiquei pensando, porra, faz 20 anos agora, né, recentemente, né, há poucos dias atrás, do ataque ao World Trade Center, né, que a galera chama de atentado, e realmente foi, né, mas eu duvido muito da origem do atentado em si, onde a gente acompanhou, pelo menos eu acompanhei quando moleque ainda, né, eu lembro que eu estava indo buscar um histórico escolar para mudar de escola e estava no ônibus sozinho e parei num bar em frente ao ponto e acompanhei lá os ataques, né, o avião batendo na torre, todo mundo repercutindo sobre isso, passando em todos os canais de TV. Eu me lembro até onde eu estava no dia do ataque do World Trade Center. Basicamente 2 aviões derrubaram 3 torres, né, em destaque as torres gêmeas no World Trade Center, né, como parte de um conjunto de ataques, né, supostamente aos Estados Unidos. E para mim, até hoje, galera, eu considero como um dos grandes eventos que eu acompanhei em vida, né, e que são importantes para a história da humanidade, né, levando-se em consideração tudo o que aconteceu, né, desde ali das cenas trágicas que a gente acompanhou, né, as mortes, a galera pulando, o fogo, o incêndio, a queda das torres, principalmente ali nas consequências. Hoje eu observo muito as consequências do que aconteceu no World Trade Center, né, no atentado lá do 11 de setembro, invasão do Iraque, invasão do Afeganistão, guerra ao terror. Eu lembro de muita gente levantando desde a época e até hoje isso permanece, suspeitas e desconfianças, né, sobre realmente o que aconteceu no atentado do 11 de setembro. E eu fico pensando, é tão importante esse assunto que eu poderia estar falando sobre ele, né, até hoje. Principalmente porque agora, né, faz 20 anos desse ataque. Mas infelizmente, galera, nem todo mundo, eu acho que pensa que é importante algo assim. Algumas pessoas por circunstâncias, como por exemplo meu filho, ele não conviveu, né, com o World Trade Center. Para ele é só um vídeo no YouTube, né, ou um livro que ele nunca vai ler. Tem uma matéria lá no site que ele nem vai passar perto. Né? Fala sobre conspirações nesse site. Ele pode até ler, mas é uma coisa tão sem importância para ele hoje, que ele vai pular por cima disso e vai, sei lá, acompanhar a teoria da Terra plana. E eu fico pensando, para ele não é importante. As circunstâncias de vida dele
não fazem com que ele dedique a atenção que merecia esse assunto. E de repente não é relevante, inclusive para algumas pessoas, né, que convivem na mesma geração que eu. Tem muita gente, né, por exemplo, a minha namorada ou a minha ex, né, esposa, né, alguns irmãos meus, eles simplesmente ignoram. Né, o World Trade Center, o ataque, foi uma conspiração, não foi e tal. Mas está muito mais preocupado, né, por exemplo, com o que está hoje no Twitter, alguém xingando alguém no Twitter, ou está acompanhando no YouTube um canal aí falando de mansões, de carros bonitos, mulheres e tal, né, ou o que está pegando na música hoje. É uma música até sem qualidade fútil, mas a galera está curtindo. Então para ele não é relevante, então ele não vai dar importância. Ele não deu importância na época, ele não vai dar importância hoje. E pode ser que, inclusive, algumas pessoas, infelizmente não são poucas, elas ignorem o que aconteceu por uma questão de ponto de vista. Como assim, cidadão X? Talvez algumas verdades que foram surgindo, por exemplo, nesse evento do ataque do 11 de setembro, vão deixar elas desconfortáveis. Elas foram programadas a acreditar numa determinada realidade que criaram para elas. E se você mostrar outra coisa diferente disso, vai deixar ela numa situação constrangedora, né, por ter sido enganada, e também uma questão de insegurança, onde ela vai se confrontar com uma realidade que contrasta com aquela que ela aprendeu, que ela foi obrigada a acreditar, e de repente ela vai perceber que o mundo dela não é exatamente o que ela acreditava. Então quer dizer que a origem dos ataques pode não ter sido dos terroristas lá do Talibã, nem do Osama Bin Laden? Será que os Estados Unidos estavam por trás de um ataque daquele contra o seu próprio povo? Cara, a pessoa não quer saber disso, porque para ela não é legal, não é bom. Até a sanidade dela ali está em jogo. Então ela prefere evitar. E se ela puder, ela te censura quanto a você falar sobre isso. Então ela não vai parar para assistir um vídeo que eu gravasse sobre o 11 de setembro, falando algumas verdades que vão afetá-la de alguma forma. Então essa pessoa, ela ignora por escolha. Não quero saber sobre isso. Vou continuar vivendo a minha vida fútil, né, materialista, medíocre, porque é mais seguro para mim aqui. Aí eu penso, será que vale a pena eu dedicar meu tempo para gravar um vídeo sobre isso? Cara, eu tô com um vídeo muito legal para falar sobre QAnon aqui com vocês. Eu tô com um vídeo muito legal também para falar sobre, né, o caso Varginha, o ET de Varginha. Apesar do sistema de censura ali ridicularizar o assunto até hoje, é muito interessante, né, as novas informações que vão surgindo, vão sendo atualizadas sobre o caso em si. Já tem acho que 25 anos, foi em 96, né, esse caso. Então tem 25 anos, cara. E eu não tive oportunidade, lógico, de falar na época, porque eu estava preocupado em jogar bola e namorar. Mas hoje eu poderia gravar um vídeo legal. Não explorando o assunto de maneira sensacionalista, para ter umas views aí, para entrar no mundo da ufologia. Não, mas falar de maneira assim, a introduzir você dentro daquilo que eu descobri, daquilo que eu, né, opino como válido, daquilo que eu acredito. Tem também para falar sobre Operação Prato aqui no Brasil. Né? Ufologia é um tema que sempre me atraiu, assim como conspirações em geral. Estou com conteúdo legal para falar sobre HAARP com vocês, né? O colapso climático, né, pelo qual a gente está quase, né, entrando de maneira irreversível dentro dele. Né? Você pode estender isso para assuntos mais locais, como por exemplo a crise hídrica no Brasil. Essa questão do agronegócio tentando destruir o meio ambiente com a ajuda do governo, né, uma série de manobras legais, como marco temporal, né, a destruição dos meios de fiscalização, programa de extermínio de lideranças e ativistas ambientais, tudo isso aqui no Brasil, mas você percebe que tem um envolvimento maior, né, tem uma ordem maior por trás disso. Faz parte de uma agenda acima, né, só de uma disputa interna aqui de poder. E eu fico pensando, será que vale a pena a gente conversar sobre isso? Será que você vai parar para assistir esse vídeo? Porque não vai ser um videozinho de 5 minutos. Nada desses assuntos vão levar só 5 minutos para serem expostos para vocês aqui, porque, né, ele é complexo por si só, para você acreditar, para você dar valor no que está sendo ali exposto de conteúdo. Porque senão, se eu falar de maneira superficial, de maneira artificial, você talvez até assista,
né? Porque foi curtinho o vídeo. Mas não vai te agregar nada, não vai te acrescentar nada, nem as informações novas que possam mudar a sua realidade, né? Ou a sua percepção da verdade, nada. É só mais um vídeo que você assistiu, eu fiquei com a view, caso fosse monetizado ganhava até uma graninha em cima de você, e você ficou satisfeito e, acompanhei mais um vídeo lá do canal que eu curto, agora eu vou curtir minha vida medíocre de novo aqui. Não aprendeu nada, não pensou sobre nada, não saiu refletindo sobre aquilo. É assim, galera, que eu fico pensando, será que vale a pena gravar esse tipo de conteúdo? Será que vale a pena continuar falando aqui? Mesmo sabendo que existem pessoas que vão discordar de mim? Eu até gosto do debate, galera. Eu gosto de falar algumas coisas, fazer algumas coisas para provocar outras pessoas, né? E de preferência que elas tenham algum tipo de contraponto àquilo que eu apresentei a elas. Eu gosto das pessoas que vêm no debate comigo, principalmente com argumentos bem fundamentados. Porque é muito saudável esse tipo de diálogo, o debate em si. Porque ela vai me apresentar talvez um ponto de vista que eu nunca tenha conseguido ali contemplar. Ela vai me apresentar novas informações, né, uma nova visão sobre o assunto, né, que vai me ajudar, né, a construir uma opinião mais sólida sobre o assunto. O tema abordado ali, quando for ali concluído, depois do debate, para mim eu vou ter novas convicções, talvez ainda mais críveis, mais fiéis, perto daquilo que eu penso, ou então vou abalar tudo o que acreditei até hoje e vou começar a pensar de maneira totalmente diferente, procurar novas informações, sabe, progredir, evoluir, sabe, me desenvolver, galera. Então o debate, quando é de maneira, né, digamos que legítima, bem construído, ele é saudável. O que não vale a pena, por exemplo, hoje, é eu ficar debatendo com gente que não tem um argumento, nem fundamentos para sustentar esse argumento. Simplesmente ele se sentiu ameaçado com o que eu falei e ele discorda de mim. Eu discordo de você. Por que você discorda de mim? Eu discordo porque eu não quero saber sobre esse assunto. Então nada do que você falou é verdade. O que eu sei, tá bom assim, me sinto seguro na minha vida medíocre, eu tenho preguiça de debater sobre esse assunto, eu sou medíocre por natureza, ou seja, mediano. Então eu não quero aprender, não quero saber, não quero entender nada. Não quero nem perder meu tempo com isso. Então não gosto de você, porque você fica perdendo o seu tempo com isso. E quer roubar o meu pouco tempo, medíocre de vida, com coisas que não vão agregar nada para mim. Então, será que vale a pena ficar debatendo com esse tipo de pessoas? Ou produzindo conteúdo para que, sei lá, alcance essas pessoas e mude, a cabeça delas? Às vezes não, galera. Então isso desanima, e isso desmotiva a gente a produzir conteúdo. Pelo menos eu, muitas vezes, me sinto assim. A pessoa não quer correr o risco de saber mais. O que ela sabe está bom para ela. E aquilo que ela não sabe, ela prefere que outra pessoa pense sobre, mastigue e entregue para ela. Aí ela engole e faz de conta que foi ela que pensou sobre aquilo, ou que ela acha o mesmo que o outro disse que ela tem que achar, e tá bom para ela assim. Não ocupa espaço, não exige tempo dela, em ficar refletindo, descobrindo, entendendo, nada disso. Vou dar um exemplo para vocês. Eu, cidadão X, pela minha idade, é óbvio, não sou um imortal, eu não convivi, por exemplo, com a Santa Inquisição. Então, eu não acompanhei, as torturas ou lá os clérigos botando fogo em bruxas. Não acompanhei isso. Mas eu tive acesso a esse tipo de conhecimento. As tecnologias de comunicação hoje nos fornecem acesso a uma infinidade, de informações. Hoje, na palma da sua mão no celular, você fica sabendo o que foi a Santa Inquisição. Então, eu fico pensando sobre isso. Por que eu estou falando sobre Santa Inquisição? Porque se você for um pouco mais à frente, tem a escravidão, que ocorreu em todas as partes do mundo, na humanidade. E principalmente quando tinha aquele horror da escravidão, por uma questão de classes minoritárias. O cara era escravizado porque era negro, ou o cara era escravizado porque ele era pobre. Então eu fico pensando sobre isso. Em alguns casos, assim como queimavam bruxas, na época da Santa Inquisição, queimavam negros e pobres, escravos, porque eles tinham poder para isso. E eu fiquei sabendo, li e reli, e tentei entender e discordo de tudo aquilo que acontecia, não das informações em si.
Porque não tem como concordar com uma pessoa que queima a outra por puro prazer. Ainda hoje, recentemente, né, um cara que ajudou a queimar um índio vivo aqui no Brasil, há algum tempo atrás, foi promovido dentro do governo Bolsonaro. E eu fiquei pensando, será que a galera não entendeu nada? Será que com todo esse acesso de informação que a gente tem hoje, a galera não se importa mesmo de saber? E será que a pessoa que produziu essas informações, se soubesse que ninguém ia ligar, ele teria parado para fazer isso? Se dedicado a isso? Então vamos um pouco mais à frente no período da escravidão, outro período importante da humanidade, trágico, né, é verdade? Vamos falar do nazifascismo. Sabe o que eles faziam lá? Cara, tá em qualquer livro de história, qualquer site, qualquer blog, as informações estão ali, estão à sua disposição. Principalmente para quem gosta de livros. Tem, né, uma infinidade de livros sobre o assunto. Sempre agregando a uma nova informação, um novo detalhe, né, um novo ponto de vista. Né, mas o fato em si aconteceu ali, o nazifascismo. A mobilização de massa de pessoas ruins, as causas distorcidas, como foram manipuladas aquelas pessoas a aderirem a esse tipo de movimento. E as consequências deles. Como, por exemplo, queimar pessoas em campos de concentração. Se você parar para pensar ainda sobre a motivação, só porque é um grupo minoritário e eu precisava de um alvo, eu precisava de um culpado para me colocar como herói e mobilizar a opinião pública. E aí os judeus foram a bola da vez na época. Fiquei pensando aqui, como que alguém pode achar que aquilo de alguma forma foi bom? Hoje, você vê neonazifascistas que apoiam o atual governo porque acham que isso pode ser repetido aqui no Brasil de alguma forma. Dá uma adaptada, dá uma modificada para não parecer o que aconteceu no passado, ou nem tanto assim, né, porque eles admiram, né, os fatos passados, né, e vamos apresentar de novo o mesmo projeto para hoje. A gente está falando de um governo com um regime de manutenção de poder fascista, com tudo o que a gente viu no passado de ruim. Inclusive, né, o ataque a causas minoritárias, a grupos minoritários, né, a intolerância com a discordância política, né, o massacre da resistência, a repressão sobre o mais pobre, para controlar ainda mais aquela massa. Está tudo ali, cara, está sendo apresentado na sua cara como uma proposta de governo hoje. Será que ninguém leu nada sobre o passado? Sobre o fascismo na Itália, sobre o nazismo na Alemanha? Como eu falei, eles queimavam pessoas em fornos. E você acha isso normal, aceitável, tolerável. Se bem que hoje eles queimam pessoas ainda, né? Não literalmente. Não, eles matam pessoas, assassinam pessoas por motivos que você pode até comparar com o que aconteceu no passado. O cara morre porque é um negro de periferia. Sabe? O cara é preso porque é pobre. Então, quer dizer, é praticamente a mesma coisa, guardadas as devidas proporções. Então é por isso que acontecem essas coisas hoje, sendo que a galera ignora o passado, não aprendeu nada com o que aconteceu no passado. Quer falar de ditadura? Ditadura, cara. Os caras estão pedindo hoje, né, um novo regime ditatorial no país. A galera quer um novo AI-5. Né, para preservar o quê? Para repor o quê aqui nesse país? Um regime que torturava pessoas, inclusive mulheres e crianças, das maneiras mais cruéis possíveis. Você pode pegar até testemunhos de pessoas que sobreviveram ao regime ditatorial, né, e por milagre conseguem ainda falar hoje sobre o horror do que aconteceu no passado. Sabe, você acompanha aí, num simples clicar do seu mouse aí, você pega um site e pega lá testemunho de pessoas que passaram por, né, sessões de tortura absurdas, mulheres nessas circunstâncias. Não vou nem falar da questão, né, da perseguição política e principalmente das execuções, porque a gente nem ficava sabendo quem, né, era executado. Simplesmente o cara sumia, e até hoje são vários desaparecidos. E era muito fácil, e ainda é hoje, você desaparecer uma pessoa, né, completamente. Um passe de mágica. Você some com essa pessoa, você desaparece com ela, e o fim dela pode ser muito bem a execução. Você some com o corpo dessa pessoa e, inclusive, você impede qualquer um de reclamar que ela sumiu. São pessoas que são invisíveis, né, para o restante da sociedade. Hoje, quanto mais pobre, mais invisível você é. Então, muito mais fácil de sumir com você,
para não gerar repercussão, hoje. Eu fico pensando, se a galera não entendeu o que aconteceu agora, mais recente, no regime de ditadura do Brasil, e está pedindo uma nova ditadura agora, é porque ninguém leu nada, porque ninguém aprendeu nada, ninguém quer saber de nada, cara. Os caras queimavam pessoas, porque queimavam os corpos das pessoas, para não sobrar vestígios dos seus crimes. Perceba, olha só, os caras queimavam bruxas e até livros na época da Inquisição. Aí se você for lá para a escravidão, os caras queimavam, né, escravos e pobres. Se você vier aqui para o nazifascismo, os caras queimavam, né, grupos minoritários em fornos. Na ditadura queimavam os corpos das pessoas. Eles gostam muito do fogo, não é? Traz para hoje, cara. O fogo para eles serve como uma espécie de purificação. Né? Mas na verdade o fogo é uma forma de execução das mais cruéis possíveis. É uma forma de punição que eles utilizavam, torturando antes da morte a pessoa. A morte por fogo deve ser muito, mas muito dolorosa. E eles sabiam disso. E é o que eles estão fazendo com a gente hoje. E tem gente apoiando isso. Talvez por omissão de tudo que aconteceu no passado. E talvez por concordância. Pelo pouco que ela foi levada a crer. Né, porque alguém passa uma realidade para ela. E ela fala assim, então, isso aí foi legal. Né? Se eles queimavam judeus era bom de alguma forma. Ah, se eles queimavam escravos, isso pode ser repetido hoje porque vai ajudar a sociedade. Né? Ah, queimar livros? Nossa, excelente, parabéns. Porque aí ninguém fica sabendo do que aconteceu no passado e fica engolindo groselha de gente que é burra e maldosa, que é o principal perigo dela hoje. Eu fico pensando, será que vale a pena produzir algum conteúdo aleatório, transmitir para vocês algum tipo de informação que eu descobri, o que eu achei interessante? Será que vale a pena me dedicar para gravar esse vídeo, galera? Olha tudo o que aconteceu no passado da humanidade e ninguém se importa hoje. Pelo menos uma boa parte da população não se importa. Talvez por não ter tempo, talvez por não ter, né, digamos, interesse. E aí eu fico aqui falando sozinho para alguns poucos aí, sei lá, né, 500, 1000 pessoas. Ah, mas eu não produzi o conteúdo que você queria ver, né, eu falando sobre uma briga de youtubers, né, fazendo uma fofoca sobre celebridades. A polêmicazinha do momento, né, ou sei lá, o tema modinha de agora. Não produziu o conteúdo que te interessa. Porque eu estava falando de coisas que me interessavam e que eu achei que interessasse para o restante da humanidade, para a gente estar numa situação melhor hoje. Mas você acompanhando como estamos hoje, você vai percebendo que ninguém se importa com nada do que aconteceu no passado e principalmente com informações novas que venham a conflitar com o que ele acredita hoje. Então, será que eu não estou perdendo meu tempo? De verdade.